O pessoal dos iluministas falavam que o povo na Idade Média era composto por pessoas que estavam nas trevas, verdadeiros idiotas, mas eu tenho que falar que isso é uma mentira. Que coisa feia, não é, iluministas? Mas ela tem uma verruga. Por que acham que ela é uma bruxa? Ela me transformou numa salamandra. Salamandra? Eu melhorei. Bem-vindos ao grunge do RPG. Ai. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Eduardo. Opa! E para quem me conhece, meu nome ainda é Luiz Eduardo. Bem, eu estou aproveitando hoje para fazer esse vídeo depois de tanto tempo porque a minha internet de casa é horrível. Bem, o que importa é que apesar dessa piada, realmente o povo na Idade Média, seja europeu ou de qualquer outra região, não era composta por pessoas ignorantes. Na verdade, não era dado a eles o estudo, a possibilidade do estudo, como hoje em dia nós temos. O que a gente tem que ter consciência é que quando vamos ambientar uma determinada história, um determinado período, nós precisamos tomar certos cuidados. Eu vou utilizar agora uma novela, acho que ela ainda vai começar enquanto eu ainda estou gravando esses vídeos, que é o seguinte: a Record teve a brilhante ideia de fazer novelas que basicamente parecem ser segmentadas, ou melhor, seguidas uma da outra, para tentar falar sobre os momentos bíblicos. Acho que as primeiras novelas foram Sansão e Dalila, Rei Davi, aí eles descambaram, vamos lá para os Dez Mandamentos, José do Egito, Apocalipse, vamos falar de toda a Bíblia, desde Gênesis, que daí era Gênesis, tornou depois a Bíblia, e é basicamente quase um Mutantes versão tupiniquim, bíblica, que é ridículo. Mas eu vou pegar dois fatores que, sinceramente, me incomodaram demais como professor de história e como fã de obras cinematográficas, seja em filmes, séries ou até mesmo animações, sejam elas curtas, longas, metragens ou simplesmente serializações. O que acontece é o seguinte: eles colocaram dentro do grupo de personagens umas duas mulheres, isso no período bíblico, vamos dizer assim, um período que é citado pela Bíblia, que pelo jeito também é falado no Torá. Eu nunca tive a oportunidade de ler o Torá, então não posso falar muito, mas dentro da Bíblia colocaram duas mulheres de pele clara e loiras. Cara, não é por nada não, mas até onde eu saiba, quando é que começou a surgir judeus, loiros, os olhos claros, se é que existe isso, foi mais quando houve a difusão da religião judaica em diversos lugares, e até hoje normalmente você vai reconhecer com muita facilidade uma pessoa que é do povo judeu, tanto pela questão de seus modos, como também por sua aparência. Não é necessário ser aqueles judeus radicais, ortodoxos e tudo mais, mas você consegue reconhecer eles. Tido isso, já tem essa questão do embranquecimento, da germanização da Bíblia, como um camarada escreveu. Mas tem um outro fator que foi muito engraçado, que é o seguinte: eles colocaram um grupo de soldados treinando no comercial
parecendo que estava na tropa de elite. Aqueles gritinhos de exército, não, nem a tropa de elite, é exército brasileiro mesmo. Aí o exército repete, alguma coisa assim. E é ridículo isso. Eu não sou um especialista sobre o estudo de exércitos, mas a questão é que os povos antigos não treinavam desse modo. Isso, essa mecanização do modo de treinar dos exércitos, eles só foram surgir mais para frente com os gregos, mais especificamente os espartanos, e os romanos. Tanto que você vê sempre aquela ideia de formação tartaruga, a questão de estratégias e tudo mais, que eram coisas que nenhum outro povo tinha feito. Então esses são os pequenos cuidados que você tem que ter quando você for ambientar uma história. Primeiro, tenha consciência de onde você está ambientando aquela história. Por exemplo, geograficamente falando, não coloque, por exemplo, um canyon numa região como o Brasil. Pode existir canyons no Brasil, tem algumas formações, planaltos e tudo mais, mas os canyons norte-americanos são completamente diferentes. Grand Canyon é a prova máxima disso. E além disso, a gente não pode nem falar que são canyons, são planaltos, como eu acabei de falar, e são muito mais verdejantes. Os canyons, pelo que eu me lembro, ficam em regiões como de Las Vegas, Nevada, né, Texas, também é outra região dos Estados Unidos. Então você nota que são todas regiões normalmente muito secas, diferente, por exemplo, dos planaltos brasileiros, que são muito verdejantes mesmo com um grande calor. Até aí tudo bem? Beleza, então vamos lá. Então, ambiente corretamente a história, sem germanizar as pessoas. Então veja como são as aparências, descreva elas. Se é uma pessoa que não bate com o teor do povo daquela época, ela tem que ter um motivo para estar lá. Imagina, por exemplo, você colocar um chinês, um japonês na Idade Média. Pode ser possível? Pode, mas tem que ter uma explicação para isso. Poderes mágicos, um cara que foi caçando, indo ao extremo de terras nunca antes conhecidas e por aí vai. E agora tem um outro detalhe que é a questão histórica. Você não pode colocar coisas de hoje em dia no período antigo, no período da Idade Média, da Idade Moderna, nem do contemporâneo de alguns anos atrás. Eu estava vendo a novela da Globo, Além da Ilusão, que apesar de ser aquela mesma modinha de novela e tudo mais, quase aquelas novelas antigonas e tudo bem antigonas mesmo, com Tarcísio Meira, quase um filme do Mazzaropi em alguns pontos, ela ainda tem um jogo de cintura muito bacana. A maneira que é falada pelos brancos é extremamente condizente com aquela época. O modo de falar dos negros também é muito condizente. É uma mistura do que restava da fala africana, vamos dizer assim, junto com o sertanejo. Eu falo isso por um personagem especial lá, eu não me lembro o nome, mas já estão entendendo o que eu quero dizer. Uma personagem que é italiana, ela tem todo a carga dramática de uma italiana, a maneira que os italianos se comportam, tipo, quando ouvem uma besteira. Eu não falo que todos os italianos são assim, mas a maneira que ele é caracterizado não é caricaturizada. Não é caricaturizada. Ou seja, não é uma paródia de um italiano. É o modo que a gente poderia ver um italiano. Se você visse uma mulher italiana, talvez seja daquela maneira. Ecco. Então, para fechar aqui, tome cuidado com essas questões de você transformar tudo que você vê em anacronismo. O que é o anacronismo? É quando você não olha o passado
com os olhos daquela época, você olha com os olhos de hoje. E aí você faz aquela burrada, como eu falei, do exército de Israel no comercial, e deve estar na novela. Quero ver só para poder colocar isso aqui depois. E que é ridículo, é patético você ver os caras fazendo um treinamento militar à la Brasil 2010, até antes, 98, 85, sei lá. Talvez até no período da ditadura militar. Então, tome sempre esses cuidados com relação à caracterização em uma época. Por essas e outras, que uma das coisas mais recomendáveis, se você não está preparado para histórias, vamos dizer assim, baseadas no mundo real, é você começar por sistemas que já têm o seu próprio mundo, onde você pode ter um jogo de cintura maior, uma ideia melhor do que você vai produzir dentro daquele mundo. E onde você pode utilizar os maneirismos, os xingamentos e ofensas que existem por aqui. Você pode até criar novas ofensas, ok? Mas eu vou deixando isso para um outro vídeo sobre a questão de ofensas e se preparem. Vai voltar a ter vídeo aqui, pelo menos tentativa de um por semana. Beleza? Até mais e se cuidem.